Bom dia, campeões! Tudo bom com vocês? Todo mundo se cuidando, lavando sempre as mãozinhas e usando álcool gel. Muito bem. Vamos estudar um pouquinho? Peguem o livro de Ciências, Invenções e Transportes. Abram na página 144. Aí lá na página 144, ó, vamos observar o que está acontecendo? Ó, tem uma moça aqui na praia, os rapazes, ó, tirando o barco, né, colocando o barco na areia. Tem a moça, ó, caminhando, o rapaz correndo, praticando exercícios. O menino com a bicicleta, mas parece que deu algum problema aqui na bicicleta, né? Vamos ver, ó, parece que a corrente da bicicleta saiu. E tem, ó, um senhor aqui ajudando o menino. Na página seguinte, ó, tem um rapazes correndo, a senhora caminhando, pessoas andando de bicicleta, o carro, o senhor aqui, ó, atravessando a rua, né? O sinal está fechado para os carros, ele está atravessando a rua na faixa dos pedestres. Aí vamos ver aqui embaixo, ó, o que ele perguntou. Primeira bolinha. Quantos meios de transporte você consegue identificar nesta imagem? Então, vocês vão observar a página 144 e 145 novamente. E vão contar quantos meios de transporte tem nessas duas páginas, aparece nessas duas páginas. E, ó, irão escrever aqui. Aí a segunda pergunta, são duas perguntas nessa bolinha. A que cada um deles é movido? Ou seja, para que esses meios de transporte possam se locomover, existe algo que possibilita essa locomoção. Então, o que é usado para que esses meios de transporte possam se locomover, possam sair do lugar? Pensa e aí, ó, escreve aqui embaixo, ok? Pode conversar com o papai, com a mamãe. Segunda bolinha. Você saberia consertar a bicicleta que aparece quebrada? Olha lá, a bicicleta que deu defeito. Esse defeito aqui que deu na bicicleta, você conseguiria consertar? Aí é pessoal, sim ou não. Terceira bolinha. O que você acha que os pescadores estão fazendo para retirar o barco da água? Olha lá, os dois pescadores, ó, o que eles estão fazendo? Eles estão puxando o barco, mas para tirar o barco do lugar, eles precisam fazer o quê? Pensa aí. E aí depois vocês irão escrever aqui embaixo. O que vocês acham que eles estão fazendo para poder tirar o barco do lugar? Tá bom? Página 146. Invenções. Erguer uma carga, levantar uma carga, um peso, né? Algo muito pesado, né? Então, para facilitar isso, foram criadas várias invenções. É o que nós vamos estudar nesse capítulo, ok? Aí vamos observar aqui a foto, ó, a imagem. Olha lá, tem operários, né, trabalhando numa construção. Aí tem, ó, aquela máquina, né, que chamam de retroescavadeira, né? Olha lá, ela tá cavando o buraco. E agora, ó, ela tá pegando aqui a terra, né, que tá a mais, e colocando no caminhão, né? Uma máquina dessa faz o trabalho de várias pessoas, né? Várias pessoas que estariam ali cavando o buraco, fazendo muita força, muito esforço. A máquina, nessa retroescavadeira, com uma pessoa, né, um operário só lá dentro, para poder controlar a máquina,
consegue fazer esse exercício, né? Sem muito esforço para o ser humano, não é isso? Aí ele botou lá: o que esses trabalhadores estão usando para erguer cargas? O que eles estão usando para retirar essa terra pesada, ó, daqui desse buraco? Neste capítulo, vamos comparar diferentes amostras de solo. Então, também, além de estudar as invenções, nesse capítulo nós também vamos estudar os diferentes tipos de solo. Explorar invenções que nos ajudam a erguer cargas, como o que está acontecendo aqui na imagem. E vamos também investigar os músculos, os ossos e a postura do nosso corpo. Para iniciar, como são as amostras de solo de diferentes locais? Um exemplo é o solo que dá lá da praia, né, onde a mamãe estica lá a canga para poder deitar. O solo lá da praia, ele é igual ao solo do local onde você mora? Sim ou não? Ele é igual ao solo de uma plantação de verduras, ele é igual? Pensa aí, conversa com o papai e com a mamãe. Segunda bolinha. O que você acha que acontece com seus músculos e seus ossos quando você movimenta um membro do corpo, como um braço? O que acontece com os nossos ossos e com nossos músculos quando eu levanto o braço, quando eu mexo com a minha mão, quando eu escrevo? O que você acha que acontece com os ossos e com os músculos? Terceira bolinha. Qual deveria ser a postura correta do nosso corpo para erguer uma carga, para levantar algo pesado? Qual deve ser a postura correta? Atividade prática. Não é obrigatório fazer, ok? Quem quiser, puder, tiver os materiais e quiser fazer, ok. Quem não tiver condições de fazer, é só observar as imagens aqui, tá ok? Então vamos lá. Que tal fazer um guindaste de brinquedo para levantar cargas? Como fazer? Peça a ajuda de um adulto para fixar os carretéis na haste de madeira. Olha aqui, ó, a haste de madeira, e a moça está fixando, prendendo os carretéis. Ela será a haste do guindaste. Um carretel deve ficar em uma extremidade e o outro pode ficar no meio. Olha lá como ela está fazendo. Ó. Olha aqui o menino. Um carretel está na ponta, ó, numa extremidade, e o outro, olha aqui, ó, está no meio da madeira, da haste de madeira. 2. Enrole uma ponta de barbante em um dos carretéis. Passe a outra ponta pelo outro carretel e amarre nela o clipe aberto. Este será o gancho para pendurar a carga. 3. Pinte a caixa de sapatos, ela será a base do guindaste. Tá? Então, quer dizer, numa ponta você colocou o carretel e enrolou o barbante. Na outra ponta, você passou também pelo outro carretel e amarrou um clipe para poder levantar a carga. Depois, ó, pintou a caixa de sapato
E aí vamos ver o último passo. Atravesse a haste de madeira pela tampa da caixa, de modo que ela fique bem apoiada, para erguer cargas e só girar o carretel em que o barbante está preso. Então, olha lá, ó, aí prendeu a haste de madeira, ó, e aqui eles estão erguendo uma tesoura, né? É o peso que eles estão erguendo, ok? Nesse slide, eu fiz um pequeno resumo sobre os tipos de solo, que é o que nós vamos trabalhar na próxima página do livro, tá bom? Então, é um pequeno resuminho para que a gente já inicie o livro com uma noção sobre os tipos de solo, ok? Então, vamos lá. Tipos de solo e suas características. O solo é a camada mais superficial da crosta terrestre. É comumente chamado de chão ou terra. É um elemento natural e de fundamental importância para a vida de várias espécies, servindo de fonte de nutrientes para as plantas, por exemplo. Então, o solo é a parte onde nós andamos, onde nós pisamos, construímos as nossas casas. O solo, ele é muito importante para as plantas que retiram dele os seus nutrientes, para os animais, né, que vivem no solo, até mesmo dentro da terra, né? Então nós temos que ter cuidado com o nosso solo. Nós vamos estudar aqui 3 tipos de solo: o solo umífero, o solo arenoso e o solo argiloso. Solo umífero é um solo rico em humus, tanto de origem vegetal, como raízes e folhas, quanto de origem animal. Então, no solo, nós encontramos humus de origem animal, vegetal, como raízes e folhas, tá bom? Derivados de matéria orgânica que foi retirada pelos agentes decompositores do solo, como fungos e bactérias. Um exemplo muito conhecido é o humus produzido pelas minhocas. É um solo de cor escura, também conhecido como terra preta. É muito utilizado na agricultura, por ser rico em nutrientes para as plantas. Então, olha lá, o solo umífero, ele é escuro, é aquele chamado terra preta. Por que ele é escuro? Exatamente, ó, por causa da grande quantidade de humus. O que são humus? São restos de plantas, de animais em decomposição, tá? E aqui vão se misturando na terra, né? E produzindo uma terra muito boa para a plantação, ok? O solo arenoso é aquele que contém mais areia na sua composição, sendo um solo permeável. O que é um solo permeável? É um solo que permite a passagem da água. A água passa com facilidade. Vamos dar um exemplo? Na praia, quando você vai à praia, você vai lá na água, pega um balde de água, né? Aí você chega lá naquela areia fofinha e joga esse balde de água. O que que acontece? A água fica empoçada ali? Não, né? Ela penetra, né, na areia. Por quê? A areia é um solo permeável, né? A água consegue passar por esse solo com facilidade, ok? Pois os grãos de areia são maiores, permitindo que a água seja absorvida com mais facilidade que outros tipos de solo. Porém,
mais sujeito à erosão, ou seja, o vento, por exemplo, quando você já foi na praia e de repente começou a ventar muito forte, o que acontece? A areia vai batendo no seu corpo, não é isso? Por quê? Como ele é permeável, é um solo muito que você pega, né? Ele é soltinho, né? Os grãos são soltinhos. Quando vem o vento, ele acontece a erosão. Essa areia, esses grãos de areia, eles saem de um lugar para o outro, tá? Então, por isso, quando a gente está lá, nós sentimos a areia bater no nosso corpo. Então, olha lá, ó, a imagem do solo arenoso. E tem também o solo argiloso. É um solo composto por argila. Suas partículas são muito finas, por isso é impermeável. O que é impermeável? Ele não permite a passagem da água. Ou seja, melhorando, a água passa, mas muito lentamente. Aí o que acontece com esse solo? Formam as poças d'água, né? E ele também, ele fica grudento, fica a lama, né? Que as pessoas chamam de lama, tá? Por quê? Porque a água passa muito lentamente, tá? Mas demora muito para passar. Por isso ele é um solo impermeável, ou seja, não permite que a água passe com facilidade. Fica facilmente encharcado no período chuvoso. E quando seca, fica mais compacto. Quando ele seca, fica muito duro, né? As pessoas costumam chamar de rocha, ficam como se fossem pedrinhas de barro, né? Pedrinhas de lama. Aquele solo ele se compacta quando molhado e aí forma pedras, né? Pedrinhas de terra, tá bom? Por quê? Porque a água demora muito tempo para poder passar. Cuidados com o solo, tá? Nós precisamos ter alguns cuidados para poder proteger o nosso solo, tá? Vamos ver alguns? Olha lá. Adubação. Adubar significa enriquecer o solo com nutrientes, quando ele está deficiente de minerais. Para isso, são utilizados adubos, substâncias capazes de fertilizar o solo. Aí vamos pensar assim, quando nós estamos dodói, doente, o que acontece? Nós tomamos medicamentos para poder melhorar, não é isso? Acontece a mesma coisa com o solo. Quando ele está fraquinho, quando ele está doente, ele precisa de fertilizantes, que são os remédios do solo, né? Vamos ver que tipos de fertilizantes são esses? São os adubos. Adubos que podem ser orgânicos, por exemplo, o esterco, a farinha de osso, folhas, galhos enterrados, ou minerais, que são os inorgânicos, como, por exemplo, substâncias químicas que são aplicadas como nitrato de sódio, um tipo de sal. Então, quer dizer, existe os adubos orgânicos e os inorgânicos. Todos eles são utilizados para fertilizar, né? Melhorar o nosso solo, cuidar do solo. Mas todos eles precisam ser usados da maneira correta, tá? Então existem pessoas que estudam para saber a quantidade e o tipo do adubo ideal para cada tipo de solo, tá bom? Então aqui, ó, ele está fazendo uma aplicação, né, de um fertilizante, ó, para melhorar o solo para poder fazer a plantação. Arar o solo. Arar é a mesma coisa que, ó, revolver, misturar, afofar a terra. Além de arejar,
facilita a permeabilidade. Nós já vimos o que é permeável e impermeável. Permeabilidade facilita a entrada de água no solo, né? Permitindo também que as raízes das plantas penetrem no solo, além de levar para a superfície o húmus existente. Aí aqui, ó, ele está revolvendo, misturando essa terra, afofando essa terra. Irrigação e drenagem. Com a irrigação, a água chega às regiões ou áreas muito secas. Já com a drenagem, retira-se o excesso de água do solo, possibilitando que ele seja arejado. Então, ó, irrigar, o nome já diz, irrigar, eu vou molhar aquele solo que está muito seco. E drenar, retirar, eu vou retirar o excesso de água daquele solo que está muito molhado, que está encharcado, ok? Tranquilo até aí? Agora nós vamos lá no livro, na página 148. Mexendo com o solo. Vamos comparar tipos de solo e explorar atividades como a agricultura e a mineração. 14 de outubro. Hoje vi uma reforma na escola e percebi que há tipos diferentes de solo. Primeiro, chegou a retroescavadeira, que raspou o solo e tirou uma terra avermelhada, né? Aquela terra que vira lama, que impede a passagem do solo. Falaram que ela era argila. Lembram lá do solo argiloso? Ela estava úmida e fizemos bonecos de barro. Depois acharam uma grande rocha enterrada, que foi quebrada com uma britadeira. Um guindaste recolheu os pedaços grandes. Eles serão quebrados de novo em pedaços menores, chamados de brita, que serão espalhados em volta do jardim. Ou seja, embaixo daquele solo avermelhado, eles encontraram rocha, um tipo de pedra muito dura. Então, o que eles fizeram? Usaram um outro tipo de máquina, chamada de britadeira, né? Porque essa máquina é muito forte, ela vai batendo na pedra, na rocha, até quebrar essa rocha em pedaços menores, não é? Ainda assim, ficam pedaços grandes que precisam ser quebrados novamente para ficarem em pedaços bem menores, se transformar naquela pedra que se usa para construir casas, muros, que coloca no concreto, lembra? Para sustentar a construção. No caso aí da historinha, essas pedras menores serão colocadas no jardim. Também serve para decoração e proteger o solo, tá bom? Mais tarde, chegou um caminhão de areia. Ela era clara e com grãos de tamanhos variados. Não estava úmida e disseram que as plantas em geral não crescem bem nela. Por que não cresce, a planta não cresce bem nela? Porque a água passa muito rapidamente, né? E a areia, ela também tem poucos nutrientes que as plantas necessitam para poder viver, tá bom? Só mesmo aquelas plantas que a gente encontra na praia, que são plantas adaptadas para esse tipo de solo, ok? A areia será misturada com cimento, que será usado na construção das muretas do jardim. Por fim, trouxeram sacos de terra para o jardim.
também chamada de humo. Era uma terra escura, úmida e com cheiro agradável. Nela vimos alguns seres vivos, como tatuzinhos, insetos e minhocas. Vocês lembram lá no início do ano, quando nós estudamos animais de jardim? Lembram que as tias levaram a baratinha de jardim, levou a minhoca, lembram? Esses animais, eles vivem na terra, naquela terra escura, né? Porque é uma terra com nutrientes, né? Eles ajudam, esses animais de jardim, eles ajudam, eles fazem com que essa planta fique sempre própria para o plantio, né? A minhoca, lembram que nós conversamos que a minhoca, ela vai fazendo, cavando túneis dentro da terra que facilitam a passagem do ar, né? Para poder fazer com que essa terra fique sempre própria para que as plantas possam se desenvolver. Lembram lá no início do ano? Explicaram que o humo é obtido principalmente pela decomposição de restos de seres vivos. Esse solo fornecerá nutrientes para as plantas do novo jardim. Aí lá na página 149 ele colocou: termine as fichas sobre as amostras de solo citadas na página anterior. Para nomear cada amostra, utilize os termos em destaque no texto. Eram aqueles termos do texto, ó, que estão, ó, em negrito. O que é negrito? É uma cor mais escura, ok? B. Descreva e compare as amostras do solo, a cor, tamanho dos grãos, bem como suas percepções do cheiro e de textura. Todas essas informações tem lá na historinha, lá no texto da 148. É só voltar lá, ok? Então, aqui, ó, a primeira amostra de solo. Observa aqui como está esse solo na mão da pessoa. Aí, ó, volta lá naquele textinho que eu botei lá no início e vê com qual dos tipos de solo ele se parece. Olha lá, ó, tem pedrinhas de terra. Aí lê de novo o textinho da 148 e aí vai completar aqui, tá bom? A mesma coisa, ó, com o segundo tipo de solo e depois com o terceiro tipo de solo, ok? É só voltar lá nos textinhos da 148 e naquele textinho que eu fiz lá no início, tá bom? Número 2 da 150. Ele colocou lá: ajude a completar o mural abaixo. Termine de escrever as legendas das imagens e esclareça as dúvidas que as crianças têm. Então, lavrar a terra. Lembram lá aquele textinho, aquele resuminho que eu fiz dos cuidados com o solo? Olha eles aí, tá bom? Então, olha lá, ó. Na agricultura, usando um arado, o agricultor consegue, o que ele está fazendo aqui? Volta lá nos cuidados com o solo, lê novamente para poder completar aqui. Canteiros são preparados e o que a gente tem que colocar lá no canteiro, na terra, para que ela fique própria para o plantio. Volta lá nos cuidados com o solo. Com frequência, o solo é... O que está acontecendo aqui? Aí completa. Os vegetais que comemos são colhidos. Eles podem se desenvolver tendo o solo como o que a planta retira do solo. Volta lá nos textinhos para poder descobrir, tá bom? E aí completa aqui. E depois vocês irão ler e responder a dúvida das meninas, das crianças, tá?
A primeira perguntou: como o agricultor se beneficia do solo? Como o agricultor usa o solo? Ele usa o solo para fazer o quê? Pensa, volta lá nos textinhos e escreve aqui. E como ele cuida do solo? O que o agricultor precisa fazer para cuidar do solo? Pensa, volta nos textinhos e completa aqui, tá bom? Na página 151, lembram lá na historinha da página 148, quando eles retiraram aquela terra vermelha, lembram? E encontraram uma rocha. O que eles fizeram com essa rocha? Aí, ó, vamos ver aqui, ó. 3. Com os colegas, nós não temos os colegas, vocês podem perguntar ao papai, à mamãe, conversar, trocar ideia. E com o irmão, tá bom? Após lerem o mural, pesquisem e procurem desvendar o que podemos obter das atividades de mineração. Olha aqui, ó, o que está acontecendo? A é perfurada para a colocação de explosivos. Por quê? Quando é uma rocha muito grande e precisa ser quebrada em pedaços menores, o que eles fazem? Profissionais, pessoas que entendem, usam o explosivo para quê? Para poder quebrar essa rocha com mais rapidez, ok? Então, olha aqui, vê o que está acontecendo e completa com a palavrinha que está faltando. Fragmentos de são recolhidos. Volta lá no textinho da 148, que aconteceu algo parecido lá, tá bom? Aí vocês irão descobrir a palavrinha que vai completar aqui. Os fragmentos grandes de rocha são... O que acontece com ele com os grandes? O que acontece com ele para se transformar em pedaços menores? Pensa aí, em fragmentos menores. A pedra britada nada mais é do que volta lá no texto da 148. É usada para fazer concreto em muros e no leito de ferrovias como base para pisos industriais. Ok? Então, observa as imagens, volta lá na historinha da 148 para poder completar aqui. Depois vai responder a dúvida das crianças, olha lá. Para que é usada a brita? Lá no textinho deu alguns exemplos e aqui também está dando. Como a brita é produzida, também foi falado lá no textinho da 148. É só voltar lá, ok? Eu vou dar um tempinho para que vocês possam responder com calma e daqui a pouquinho eu volto com a correção, tá bom?